na aula de hoje nós vamos falar sobre instruções de temporização e também de contagem na linguagem ladder. Alguns tópicos que nós veremos hoje, então nós falaremos sobre os temporizadores, então os tipos de temporizadores que a norma IEC 61131, ela especifica para os ambientes de programação, tá? Mas, como eu falei para vocês em um dos vídeos aí que eu já gravei para vocês também, a norma, ela estabelece, né, esses 3 tipos de temporizadores, mas não necessariamente que os ambientes de programação vão oferecer apenas esses 3. Um exemplo disso, lá no Zélio, vocês têm diversos tipos de temporizadores lá que vocês podem estar utilizando, né, conhecendo ali a função, algumas funções diferentes, ali alguns modos de funcionamento diferentes, mas esses 3 aqui, eles estão inclusos também. E além dos temporizadores, nós falaremos dos contadores. Então, nós já falamos da linguagem ladder na semana passada. Esses elementos aqui de temporização e contagem, eles vêm como se fosse um complemento, digamos assim, nos recursos que a gente tem na linguagem ladder, tendo em vista a importância desses elementos na programação. Então, a gente vai entender um pouquinho hoje dessa importância desses elementos, né, dessas instruções, aqui no desenvolvimento das lógicas de programação, e aí vai ser um recurso a mais para vocês utilizarem, né? Lá na atividade mapa de vocês, tem algumas atribuições ali, algumas funções que precisam de temporização, né? Então, já vem esse complemento aí para vocês incrementarem lá nas lógicas de vocês. Então, a utilização de funções de automatismo, né, como temporizadores e contadores, eles ampliam de forma significativa as possibilidades de criação de lógicas do CLPs. De acordo com Petruzella, depois das bobinas e dos contatos, os temporizadores são os tipos de instruções mais utilizados na programação de CLP. A instrução de temporizador, ela realiza a mesma função do relé de tempo de comandos elétricos. Então, quando a gente tem aqueles comandos elétricos que a gente faz com relé, com contadores, né, para desenvolver ali alguma função ali de automação, né, algum comando elétrico ali, nós temos esse recurso, né, de ter ali o relé de tempo, o relé temporizador, que faz essa função, tá? Mas a gente tem algumas vantagens, né, em relação quando a gente fala ali de uso de temporizadores na programação de CLPs. Os contadores, eles também são funções muito importantes, porque em várias aplicações, os processos, eles devem evoluir de acordo ali com eventos internos. Então, por exemplo, em um processo ali que faz uma embalagem, né, que conta itens para embalagem, a evolução ali do processo, a evolução ali daquele sistema vai ser em função do número de peças, do número de embalagens. Então, a gente precisa também ter esse recurso de contador. E para a utilização desses elementos nos programas, tanto os temporizadores quanto os contadores, é necessário que a gente conheça a aplicação para daí, então, usar as funções de forma mais adequada, de acordo com o que se encaixa melhor, na sequência correta ali do que a gente precisa naquela aplicação. Então, falando um pouquinho dos temporizadores. Para Petruzella, a utilização de temporizadores no CLPs oferece várias vantagens em relação aos relés de tempo eletrônicos e mecânicos, né? Como eu falei para vocês, quando a gente trabalha lá com acionamentos elétricos, né, a gente tem aqueles elementos de relé de tempo, né, os temporizadores eletromecânicos, né? E aí, quando a gente fala de utilizar temporizadores na lógica ali, na programação de CLP, nós temos algumas vantagens, dentre elas, facilidade para ajuste de tempo, então é fácil ajustar o tempo que a gente quer, seja em milissegundos, segundos, minutos, enfim, então a gente tem essa facilidade, né, de estabelecer o tempo. Quem já trabalhou com um relé de tempo ali, eletrônico e mecânico, sabe que o ajuste, né, nesses dispositivos, ele às vezes é feito ali por como se fosse um potenciômetro ali, né? Então, às vezes a gente não consegue ajustar exatamente ali o tempo, né? Dependendo da escala que a gente tem ali, dependendo da escala que a gente trabalha. Então, a gente, na programação de CLP, acaba que essa facilidade de ajuste, ela é bem maior.
A quantidade de temporizadores em um circuito pode ser aumentada ou diminuída através de alterações no programa, sem a necessidade de alteração de fiações. Então, se a gente quer implementar ali, dentro de uma rotina que a gente já tem, dentro de uma lógica que a gente já tem, inserir ali algum processo que depende de uma temporização, isso é fácil também, sem ter que mudar a instalação física lá das nossas entradas, dos nossos atuadores, então isso é fácil de inserir ali dentro do programa. E também nós temos a questão de precisão e repetibilidade, que são extremamente altas. Então, como eu disse, a precisão, o tempo que a gente colocar ali, ele vai ser respeitado, né? Ele vai ser utilizado conforme o que foi programado. E também nós temos a questão de repetibilidade. Então, relé de tempo, às vezes, né, pode dar algum problema ali no relézinho de saída, né, apresentar falhas ali. Se um tempo é muito curto, né, a gente pode ter um problema também. Então, a precisão também é uma das vantagens. Sem contar, né, ali junto com a facilidade para ajuste de tempo, a gente pode pensar, né, nessa facilidade, né? Se o tempo que está programado ali não está sendo adequado, é fácil ir ali, mudar, ajustar novamente esse tempo, né? Então, acaba tendo essas vantagens. E segundo Frank Camargo, as 3 instruções de temporização que constam na norma IEC 61131, como eu falei para vocês, nós temos o timer on delay, que é retardo ao ligar, o timer off delay, que é retardo ao desligar, e também o pulse timer, que é um temporizador de pulso. Então, são esses os 3 que a norma estabelece, e são esses os 3 que eu vou listar aqui para vocês. E depois, eu acredito que dê tempo de abrir lá no CodeSys e mostrar para vocês a simulação, para que vocês visualizem, tá? Como eu falei para vocês, lá no Zeliosoft, ele tem outros tipos também de temporizadores além desses 3. Então, a minha recomendação é que vocês testem também lá no Zelio cada um daqueles temporizadores que ele oferece, né, que estão disponíveis lá no ambiente, para que vocês entendam o funcionamento, para que vocês possam, né, ter ali mais recursos e ferramentas para quando vocês forem realizar a aplicação. Mas o básico mesmo, né, que a gente vai passar aqui, são os que estão na norma, que são esses 3 tipos aqui, timer on, timer off e o pulse timer. Começando pelo timer on delay, nessa função, a temporização, ela inicia quando o sinal na entrada IN é ativado. Então, aqui nós temos um bloquinho de um temporizador, tá? Esse daqui lá do CodeSys. Então, nós temos aqui as conexões. O IN é a entrada, o PT é o tempo a ser programado, tá? É o tempo que a gente quer colocar ali na nossa aplicação, que é a saída do temporizador, que vai estar em estado lógico alto após transcorrido o tempo programado, e o ET indica o tempo que foi transcorrido desde o momento que o temporizador foi ativado. Desculpa, pessoal. Então, nessa função do tipo timer on, a temporização vai iniciar quando o sinal de entrada for ativado, ou seja, a gente vai ter aqui algum elemento para ativar esse sinal de entrada. Seja um contato ali, né, ou um contato direto, ou um contato ali atribuído a alguma bobina, vai depender da lógica. Então, quando essa entrada aqui, ela é ativada, vai iniciar, né, a operação desse elemento. Então, quando a entrada é ativada, o registro que contém o tempo transcorrido, que é o ET, ele vai ser incrementado ali de acordo com a base de tempo. Quando o valor ET ele for igual ao tempo programado, a saída Q vai ser energizada. Ou seja, a gente vai ter a energização da entrada do nosso... Nós vamos ter a ativação ali da entrada do nosso temporizador, e a saída, ela não vai ligar automaticamente, ela não vai ser acionada. Quando o tempo transcorrido a partir do momento da ativação do nosso temporizador for igual ao tempo programado, aí sim a nossa saída ela vai ser acionada. E ela vai permanecer acionada enquanto a entrada do temporizador estiver acionada também. O momento que a entrada do temporizador for desativada, a saída vai desativar também.
Aqui a gente tem o gráfico, né, o diagrama, que representa o funcionamento desse temporizador. Então, aqui, como eu falei para vocês, ó, esse gráfico aqui seria o da entrada, tá? O IN aqui, ó. Então, a gente tem nesse gráfico que no momento que a nossa entrada ela for energizada, tá? A gente começa a contar o nosso tempo, o ET, tá? O tempo transcorrido. Quando o ET chegar aqui, né? O ET do tempo transcorrido, né, pessoal? Quando o tempo transcorrido for igual aqui ao nível do tempo programado, aí, nesse instante, a nossa saída vai ser acionada. No momento que a entrada for desacionada, a nossa saída também será desacionada, e aí o nosso tempo transcorrido vai a zero novamente. E assim ele vai funcionar. Notem que aqui nós temos uma outra situação para analisar. Nesse caso aqui, ó, a nossa entrada foi ativada, a gente começou a contar o tempo. Só que antes de atingir aqui o tempo programado, a saída foi desativada, tá? Então, notem, ó, que o nosso tempo transcorrido não chegou ali no nosso tempo programado. Com isso, a nossa saída também não vai ativar, tá? Então, se por algum motivo o temporizador tiver a entrada desenergizada antes que a saída seja acionada, o tempo transcorrido ele vai ser zerado e a saída não vai ligar, tá? Então é necessário que essa entrada ela permaneça acionada, né, energizada, pelo menos ali pelo tempo, né, até que o tempo transcorrido seja igual ao tempo programado, senão a saída não vai ligar, tá? Então esse é o nosso timer on. Ele tem um retardo, né, um delay ao energizar, porque a partir do momento que a gente energiza a nossa entrada, ele vai contar esse tempo aqui para que a nossa saída seja energizada. O outro tipo de temporizador é o timer off delay. Então, as conexões aqui do bloquinho são bem parecidas, onde nós temos o IN, que vai habilitar o temporizador quando ele recebe ali o sinal, o PT, que é o tempo a ser programado no temporizador, a saída Q, que vai estar em estado lógico alto após transcorrido ali o tempo programado, e o tempo transcorrido, tá? Então, as funções aqui, elas são, as conexões, elas são as mesmas. O que muda é justamente o modo de funcionamento. Se vocês repararem, aqui, ó, no timer on, a simbologia dele aqui, nós temos um degrauzinho, ó, de baixo para cima. Então, ele é o retardo ao energizar. Aqui, a gente tem um degrauzinho para baixo. Então, ele é o retardo ao desenergizar. Então, como que funciona esse tipo de temporizador? Para esse temporizador, quando a entrada IN for energizada, imediatamente a saída Q também vai ser ativada. Então, no momento que ativar a entrada IN aqui, então no momento que a gente tiver um contato aqui e isso for fechado, a nossa saída vai energizar também. A contagem de tempo, ela vai iniciar quando a entrada IN for desativada, ou seja, a gente não tiver mais aqui essa ativação, e aí ele vai começar a contar o tempo e após o tempo programado, a saída Q vai ser desativada, tá? Então, aqui a gente tem essa representação. Anotem que, nesse caso, quando a nossa saída IN ela é energizada, imediatamente a nossa saída Q, ela também liga junto. Quando a nossa entrada ela é desenergizada, tá? Aí que a gente começa a contar aquele tempo. Chegou aqui no tempo programado, aí a saída vai desenergizar, tá? Então ele tem esse retardo a partir do momento que a nossa entrada ela é desenergizada. Tá? Uma situação que é importante a gente analisar também. Se por algum motivo o temporizador tiver a entrada reenergizada antes que a saída Q seja desativada, o tempo transcorrido vai ser zerado, né? Vai ser recarregado ali e a saída não vai desativar. Então, notem nesse caso aqui, ó, a nossa entrada I ativou, a nossa saída Q ativou junto aqui. No momento que a nossa entrada aí, ela é desativada, a gente começa a contar o tempo.
notem que quando a gente tem a entrada energizada novamente nesse instante, o nosso tempo transcorrido ainda não chegou ali no tempo programado. E aí a entrada foi energizada novamente. O tempo transcorrido, ele zera aqui novamente, ó, ele vem para zero, e a nossa saída, ela não desenergiza, ela continua aqui ativada, tá? Então é importante também observar. Então, se por algum motivo o temporizador tiver a entrada reenergizada antes de que o tempo transcorrido seja igual ao tempo programado, a saída não vai desativar. Aí vai iniciar novamente uma contagem aqui a partir do momento da desenergização da entrada novamente, tá? Pessoal, vocês têm os slides aqui da aula, tá? Então, assim, dentro dos ambientes de programação, vocês têm também esses gráficos, esses diagramas, geralmente naquela janelinha de ajuda ali dos elementos, tá? Então, pelo gráfico, no material de vocês também, tá? Esse gráfico aqui, ó, é do material de vocês, tá? Então, pelos gráficos, vocês conseguem também fazer essa análise, né, de como que funciona, beleza? Mas, assim, eu acho mais fácil ainda do que o gráfico, vocês colocarem um elemento lá e testarem e entender como que ele funciona, tá? Mas vocês têm material e recurso para caso tenham dúvidas ali, né, depois dá uma consultada. O último modelo de temporizador que nós temos aqui é o Pulse Timer. Então, novamente aqui, as conexões não mudam. O que muda aqui, ó, a simbologia, ele já é um degrauzinho, né, que começa e termina, tá? Um pulso mesmo. O IN vai habilitar o temporizador. O tempo programado aqui, PT, a saída Q, e o ET, que é o tempo transcorrido. Então, nesse tipo de temporizador, o que a gente tem de funcionamento? Quando a entrada IN ela passa de falsa para verdadeira, ou seja, a gente tem um degrau de subida ali nesse sinal, a saída Q ela vai ser ativada e vai permanecer nesse estado até que esgote o tempo programado aqui do PT, tá? Independente se essa entrada permanecer energizada ou não, tá? Então, nesse tipo de temporizador, quando é detectada a borda de subida da entrada IN, o tempo que a saída Q vai permanecer ativa, ele vai ser fixo, de acordo com o tempo programado, independente se a entrada IN continuar ou não ligada. Então, nós temos o gráfico aqui também, tá? Então, notem que entrada IN energizada, a saída também foi energizada. No momento que a saída foi energizada, nós temos a contagem aqui do tempo. Depois de o tempo, né, transcorrido seja igual aqui o tempo programado, a nossa saída vai desenergizar, mesmo que a nossa entrada permaneça ativada. Então, aqui vocês podem ver que a entrada, ela permanece ativa, tá? Aqui, ó, a entrada permanece ativa por mais um tempo, mas o período ali, né, o tempo que a nossa saída permanece ativa é fixo, de acordo com o PT aqui, de acordo com o tempo programado. Uma outra coisa se observar, aqui, ó, a gente teve um pulso na nossa entrada IN, tá? Então, a gente teve um pulso aqui. No momento que é detectado essa borda de subida, a saída ela vai ser energizada e ela vai permanecer por um tempo fixo. Independente, olha, que a gente tem um outro pulso aqui na nossa entrada. Isso não vai interferir. Então, a partir do momento que a gente tem uma borda de subida que é detectado um acionamento na nossa entrada, a saída ela vai ser acionada e ela vai permanecer acionada por aquele tempo pré-determinado, tá? Então, no decorrer desse tempo aqui, seja 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, a gente pode ter quantos pulsos aqui a gente quiser. Ele vai ficar acionado por esse determinado tempo, tá? Então, o próprio nome já diz, ele é um pulso, tá? Ele vai indicar ali para a saída ficar acionado por um pulso ali, por um tempo fixo, independente de quanto tempo permaneça a entrada acionada ou não, tá? Então, esses são os 3 tipos de temporizadores. Eu vou falar aqui rapidinho dos contadores também, para que a gente possa ir lá no CodeSys testar todos esses, tá? Tanto temporizadores quanto contadores, que aí eu vou passar essas instruções para vocês, beleza?
Os contadores, né? Então, eles são oferecidos instruções, né? São oferecidas instruções de contadores pelos fabricantes do CLP, como parte ali do seu conjunto de instruções. E uma aplicação comum de contador, como eu disse para vocês lá no início, é a contagem de quantidade de itens que passa por um determinado ponto, por exemplo. Então, se a gente quer contar ali peças em uma esteira, se a gente quer contar, se a gente tem que fazer um processo ali de embalagem, né? Por exemplo, tem que ser 12 itens por caixa. Então, faz ali a contagem, quando atingir o número necessário, né? Aí a lógica vai funcionar ali, ativar os atuadores que tiver que acionar, tá? Então, os contadores, eles também são muito importantes. Os contadores, eles são similares aos temporizadores, mas com a diferença de que os contadores dependem de pulsos externos ou de programação e não de pulsos do relógio interno do CLP. Então, o funcionamento, ele é parecido, né? Se a gente pensa ali, mas ao invés de a gente ter o nosso programa, a nossa lógica evoluindo em função do tempo, a gente depende desses pulsos externos ali, né, que a gente tem na nossa aplicação, ou ainda de pulsos internos do CLP. Mas como assim pulsos internos? Então, por exemplo, se eu quero contar um número de partidas que eu dei num motor num dia, né, por exemplo, em uma aplicação. Depois de tantas partidas em um determinado motor, eu quero que acione outra saída. Então, a gente consegue fazer essa evolução. Então, não necessariamente a gente precisa contar ali elementos externos. A gente pode contar, por exemplo, a quantidade de acionamentos de uma bobina, tá? Então, essa é a diferença ali. Os contadores, eles podem ser utilizados nas mais diversas aplicações que dependam, né, dessas contagens para a evolução do programa. Aqui a gente tem, nós teremos 3 tipos de contadores também, tá? O contador crescente, o contador decrescente e um contador que é crescente e decrescente, que ele junta praticamente os dois, tá? Então, aqui também o símbolo lá do CodeSys, vocês podem observar que aqui a flechinha tá para cima, então o CTU é o Up Counter, tá? E aqui nós temos as conexões. A conexão CU vai ser a conexão de entrada, ou seja, onde vai receber o pulso ali para fazer ali incrementar o contador, tá? Nós temos a conexão de reset, que vai zerar o valor acumulado aqui no valor contado. Nós temos o valor PV, que é o valor programado, então a quantidade alvo ali que a gente quer contar. A saída Q, que vai ser ativada quando a gente chegar nesse valor alvo, e o CV, que é o valor acumulado, tá? Então, quando a conexão CU recebe um pulso, o valor acumulado em CV vai aumentar em 1 unidade. A saída aqui ela vai ser ativada quando o valor acumulado em CV for igual ao valor programado aqui em PV. A entrada reset ela vai fazer o reinício da contagem, levando esse valor aqui igual a 0, tá? Então, a gente tem que ter esses pontos de atenção também. Então, por exemplo, acionei aqui a minha saída Q, tá? Então, o meu valor acumulado aqui chegou igual ao meu valor programado. Como que eu vou fazer para desabilitar essa saída aqui novamente? Eu preciso zerar a minha contagem. E a gente faz isso dando um pulso aqui na entrada do reset, certo? É importante falar aqui também, eu até destaquei que esse contador, ele funciona com pulso aqui na entrada de conexão, tá? Então, essa entrada CU, ela identifica as transições de borda de subida. Então, se essa conexão, ela for acionada e permanecer acionada, o valor não vai ficar incrementando ali de forma automática. Então, ele precisa de um pulso de subida ali de cada pulso para contar, para incrementar uma unidade. Importante também, se a entrada reset ela ficar ativada, né, se o contato que a gente tem aqui no reset ele ficar fechado aqui o tempo todo, o valor CV ele vai permanecer zerado enquanto o reset ele estiver acionado. E aí a gente pode dar quantos pulsos necessários aqui na entrada de contagem que ele não vai incrementar o valor,
tá? Então, é importante também vocês terem essa atenção e na lógica de vocês preverem essas condições de garantir que a entrada aqui de conexão, a entrada de contagem, ela receba pulsos conforme a necessidade e garantir também que o reset ele seja na forma ali de um único pulso. Então, colocar mecanismos ali para desabilitar essa entrada de reset, senão o valor aqui ele vai ficar zerado para sempre e vocês não vão conseguir acionar essa saída novamente, tá? Então, esse é o contador crescente, tá? Então, a gente sai do valor zero aqui acumulado e vai subindo, né, a cada pulso ali até chegar no valor programado. O outro tipo de contador que a gente tem é o down counter, que é o contador decrescente. E aqui nós temos a setinha para baixo. Tá? Então, aqui a gente tem a entrada CD, que é de down counter, a entrada do valor programado, a entrada do valor contado aqui também, né, do valor acumulado. E aqui, ao invés de reset, nós temos o load. Nós não vamos resetar o valor desse contador levando a zero. Nós vamos carregar esse valor. Então, se o nosso valor aqui for referência for 5, quando a gente acionar a nossa entrada load aqui, esse CV aqui, ele vai para 5. E aí, a cada pulso aqui na entrada de contagem decrescente, ele vai diminuindo uma unidade, até que chegue em zero. Tá? Então, no contador decrescente, cada pulso recebido aqui na entrada CD, o valor vai ser diminuído em uma unidade. E a saída Q vai ser energizada quando o valor CV for menor ou igual a zero, né? Então, no caso aqui, lá do CodeSys, quando ele chega em zero, por mais pulsos que receba, ele não fica negativo, tá? Mas ele iguala a zero. E aí, quando o CV aqui for igual a zero, aí sim a gente vai ter a nossa saída Q energizada. Essa saída Q a gente pode utilizar tanto para acionar uma bobina, então, quanto para dar continuidade ali na lógica, né? Acionando um outro contato, atribuindo um contato a essa saída para acionar alguma outra coisa, enfim, tá? Isso vale também para todos os outros elementos que a gente viu, beleza? Então, nesse caso, a gente tem um valor que vai ser carregado e a gente vai fazer a contagem decrescente, beleza? Então, é o oposto do contador crescente. E aí, um outro elemento que nós temos de contagem, ele é o CTUD, que é o Up Down Counter. Esse contador, ele é a junção em um único bloco das funções de contagem crescente e contagem decrescente. Então, aqui a gente tem a conexão de contagem crescente, a conexão de contagem decrescente, o reset para zerar o valor de CV, o load para carregar o valor CV e também o nosso valor alvo aqui, que é o valor a ser programado, tá? Então, por exemplo, se o nosso valor alvo aqui é 5, a saída QU de contagem crescente, ela vai ser ativada quando o CV for igual a 5. A saída decrescente vai ser ativada quando o valor acumulado for igual a 0. Então, esse contador, a gente pode pensar nele, né, como se ele funcionasse, digamos assim, de uma forma bem, como eu vou falar para vocês, bem simplificada, tá, para exemplificar para vocês, como se ele fosse, digamos assim, bidirecional. Então, se a gente incrementar aqui na entrada CU, a gente aumenta um valor aqui. Se a gente diminui aqui na entrada decrescente, a gente diminui aqui. E esse valor, ele vai trabalhando conforme vai recebendo os pulsos aqui nas entradas. E aí, se atingir o valor alvo ou chegar a zero, dependendo aqui da contagem, né, crescente e decrescente, aí ele vai acionar uma das saídas aqui. Quando a gente quer resetar o nosso contador, a gente dá um pulso no reset. Só que lembrando que, quando a gente utiliza a conexão reset, ele vai levar o valor CV a zero. E aí, consequentemente, a gente vai ativar a nossa saída do decrescente. Se a gente quer carregar o valor aqui no nosso contador, ele vai carregar de acordo com o valor programado. Então, se for um valor de 3 ali, por exemplo, ele vai jogar 3 aqui. Só que aí o nosso contador crescente,
ele vai atingir o objetivo dele aqui, e aí vai acionar essa saída aqui. Tá? Então, tem que ter essa atenção quando a gente utiliza esse contador aqui, crescente e decrescente. Então, ele vai ser uma junção, ele vai ter as duas entradas, as duas saídas, e ele vai fazendo esse trabalho ali, somando, subtraindo, conforme a gente vai trabalhando com essas entradas aqui. Beleza? Eu vou demonstrar isso para vocês tudo lá no CodeSys agora. Eu vou abrir ele aqui, e aí eu vou passando com vocês cada um desses blocos que a gente falou, vou mostrando para vocês onde que tá. E também vou fazendo as simulações ali para vocês acompanhar, beleza? Deixa eu ver aqui o chat rapidinho, até que a professora Paola coloque aqui na tela o CodeSys. O Lucas, ele falou ali que lá quando ele está simulando lá no CodeSys, ele aperta Ctrl F7, mas o comando não executa. Se tem outro atalho. Lucas, você tem que ver se você está lembrando de iniciar a aplicação, tá? Tem um playzinho ali que tem que dar antes para ele atualizar os valores, tá? Eu vou fazer aqui, aí você observa esse início para ver se vai dar certo lá, beleza? Carlos, ele falou, se possível, mostrar os mesmos no Zélio. Carlos, eu acho que não vai dar tempo, tá? Mas aí, no vídeo que eu gravei falando sobre a etapa 2 da atividade de mapa, eu falo um pouquinho dessa questão dos temporizadores lá do Zélio, certo? Então, assistam lá. Ele é o vídeo da etapa 2 da atividade de mapa, tá? E aí, dá uma repassada lá e qualquer coisa, se tiver com dúvida ainda, fale com o mediador lá, pro professor Paulo, porque ele tira as dúvidas de vocês. Se for necessário, eu gravo um outro vídeo, beleza? Então, eu vou colocar aqui, pessoal, vou criar os exemplos aqui, tá? Bem simplesinho aqui. Então, vou pegar um projeto padrão lá no CodeSys, como vocês já sabem, já tem material também ensinando a iniciar esses projetos aqui no CodeSys. Gráfico linguagem Ladder. E vamos começar com o timer on delay. Então, vamos lá. Se vocês abrem aqui o CodeSys, não aparece nada, só dá 2 cliques aqui, ó, no PLC Programa, que ele vai carregar aqui a tela aqui do programa, tá? Então, assim, pessoal, bem simples essas demonstrações aqui, para vocês verem o funcionamento desses temporizadores e dos contadores, para dar tempo da gente passar todos, tá? Então, aqui, nossa caixa de ferramentas, nós vamos pegar aqui, ó, elementos ladder. Vou começar com um contato aqui. Vou colocar esse contato como sendo o meu S1, tá? Então, vou declarar essa variável. Ela é uma variável booleana. E aí, eu vou pegar aqui, ó, blocos de funções. Aqui eu tenho o timer on, tá? Ó, bloco de funções de temporização de ligamento. Clico e arrasto aqui, ó, na conexão. Ele vai criar esse bloquinho. Cada bloco que a gente colocar, a gente tem que fazer a declaração, tá? Então, o nome dele tá aqui. Eu vou dar um Enter, ele vai abrir a janelinha para declarar a variável, e notem aqui o tipo, tá? Tem que estar no tipo correto que a gente quer. Eu não vou mudar o nome, tá? Pode colocar T1, T0, o que vocês preferirem, eu vou deixar como tá. Mas aqui o tipo, ele é muito importante, tá? Vou dar um OK, ele vai vir aqui na declaração das minhas variáveis, tá? O meu tempo programado. Como que a gente declara o tempo aqui no CodeSys? A gente coloca T, jogo da velha, e aí coloca o tempo que a gente quer. Vou colocar 5 segundos, 5S. Tá? Então, não se esqueçam de colocar o T, jogo da velha, aqui, para ele reconhecer que a gente está falando de uma variável de tempo. Tá? Muito importante isso. Senão, se vocês colocarem só aqui, ó, 5S, por exemplo, ele não vai reconhecer, ó, ele vai ficar com essa ondinha aqui vermelhinha de erro, ó, o S fica azul, ele vai dar como uma variável não declarada. Então, T, jogo da velha, 5S, ele reconhece, fica todo verdinho aqui sem erro, beleza? Esse ET aqui, a gente pode
dá um delete nele, dá um enter, que ele vai mostrar o tempo transcorrido. E aqui nessa saída, eu vou colocar uma bobina, tá? Então, eu vou colocar aqui Q1, por exemplo, vou declarar essa variável, e aí a gente tem o nosso temporizador. Vou ligar aqui o meu CLP virtual para a gente fazer esse teste. Simulação. Vou conectar aqui o meu CLP. E aí a gente vai fazer o teste. O Lucas, ele tinha perguntado, né, sobre o... Ele dá o Ctrl F7 e não atualiza, tá? Lucas, você tem que fazer, ó, igual o colega ali falou, ou clicar aqui no início, ó. Ou o início, ou F5, tá? E aí a gente consegue alterar o valor. Então, nesse caso desse temporizador, o que a gente quer? No momento que a entrada for energizada, né? Então, que o meu S1 for ativo, vai energizar a entrada do meu bloco, a minha saída não vai ligar. Então, vai começar a transcorrer o tempo, depois do tempo programado de 5 segundos, aí que a minha saída vai acionar. Depois, essa saída só vai ser desabilitada quando a minha entrada também for desabilitada. Então, liguei, vai passar o tempo aqui. Quando o tempo for igual ao programado, aí sim a nossa saída é habilitada. No momento que a gente desabilitar a nossa entrada, a nossa saída desabilita junto, tá? E aí tem aquela condição, que se a gente desabilita a entrada antes do tempo transcorrido, a saída ela nem vai energizar, tá? Então, vou fazer novamente. Vou habilitar a minha entrada e antes de chegar nos 5 segundos ali, eu desabilito. O tempo ele é zerado e aí não vai acionar a minha saída, beleza? Então, esse é o timer on delay. Deixa eu fechar esse projeto e eu vou iniciar um outro, só para não ficar criando muita variável ali, tá, pessoal? Para não ficar criando muitas variáveis ali na hora de declarar, senão depois, na hora de vocês visualizarem lá, vai dar um monte de confusão na hora da gente fazer a simulação, tá? Então, eu vou abrir um novo para cada um. Então, aqui, novamente, vou colocar um outro contato. Vou colocar esse 1, pessoal, porque é um novo programa aqui, um novo projeto, tá? Não tem variável declarada, então eu posso colocar. Lucas, você tem que ver se está dando algum erro, alguma mensagem de erro ali na hora de fazer a compilação, tá? Verificar ali se está online, no modo de simulação, tudo certinho, porque se tiver tudo certo é para funcionar, beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó, nos blocos de funções, o meu elemento do timer off. Semelhante, tá? Vou colocar o tempo 5 segundos novamente. Opa, tem que declarar aqui. O meu tempo programado de 5 segundos novamente. Vou apagar aqui o meu ET. E vou colocar aqui a minha bobina, tá? Vou colocar como Q1 novamente. Vou declarar. E aí, a gente tem o nosso timer off delay. Então, vou colocar aqui online, simulação. Vou fazer a conexão. E vou dar um início aqui. Então, no timer off, como que ele funciona? No momento que nossa entrada for energizada, a saída vai ligar junto, tá? Então, ela vai ligar junto. Quando a gente desenergizar a nossa entrada, ele vai contar o tempo, aí sim começa a contar o tempo transcorrido aqui, e quando o tempo for igual ao tempo programado, aí sim a nossa saída vai desabilitar. Então, desabilitei a entrada, ele começa a contar o tempo. Depois de 5 segundos, que foi o tempo programado, ele desabilita a saída, tá? Novamente, nossa saída habilitou. Aqui, eu vou fazer aquele teste agora, como eu falei para vocês. Se a gente desabilita a entrada, ele começa a contar o tempo. Se a entrada for habilitada novamente, antes que a saída seja desenergizada, ela não vai desligar, tá? Então, desabilitei a entrada, começou a contar o tempo.
habilitei a entrada novamente, o nosso tempo vai a 0 e a saída vai permanecer ligada. Então, se a gente tiver um pulso na entrada ali, antes que o tempo transcorrido passe, a saída não vai desligar, tá? Então, vamos lá. Uma outra forma, pessoal, da gente utilizar aqui essa saída, né? Ou se a gente quiser um contato, isso para qualquer bloco, tá? A gente vou inserir uma rede, uma rede aqui embaixo. Vou inserir uma rede aqui embaixo. Uma outra forma que vocês podem utilizar, então assim, eu tenho uma bobina aqui, mas eu quero acionar uma outra bobina, uma outra saída a partir desse contato. Vocês podem colocar aqui um contato, tá? Isso não somente para o timer off, tá, pessoal? Para qualquer um desses blocos que eu estou demonstrando, tá? Vou usar esse aqui como exemplo. E aí vocês podem colocar assim, ó. Coloca o nome do bloco que vocês querem, exatamente como ele está declarado, e coloca um ponto. E aí ele vai aparecer as conexões. Se eu pegar aqui o meu Q, ele vai atrelar um contato aqui a essa saída desse bloco, tá? E aí eu posso colocar, por exemplo, uma outra bobina aqui, Q2, por exemplo, tá? Só para exemplificar para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Enquanto essa saída desse bloco, notem que eu estou atrelando a saída do meu bloco aqui, esse contato, e não a minha bobina, tá? Então, enquanto essa saída do bloco ela for verdadeira, esse contato ele vai permanecer fechado, ou vice-versa, pode trabalhar com contato normalmente fechado, e assim por diante, tá? Então, vou fazer a conexão aqui para vocês visualizarem isso. Deixa eu só mudar aqui, ó, antes de colocar lá. Ele estava acionado ali a saída. Então, enquanto minha saída estiver acionada, o meu contato está fechado. Quando a saída do meu bloco ela é desativada, o meu contato vai abrir e o que tiver para frente dele ali não vai funcionar, tá? Então, a gente acionou a saída do bloco, esse contato ele vai fechar. Como eu falei, pessoal, isso daqui não somente para o timer off, mas para qualquer um desses blocos de funções que a gente estiver utilizando aqui no Code Sys. Então, a gente puxa a referência desse elemento aqui, dessa saída do bloco, tá? É uma forma também de utilizar ali esses recursos no programa para facilitar, tá? Vou fechar esse programa e vou abrir um novo. Rapidinho aqui agora, pessoal, que eu acho que vocês já pegaram o jeito, né? Que o nosso tempo tá acabando também. O que eu quero demonstrar para vocês, pessoal, é o seguinte. O Pulse Timer, se vocês olharem aqui no bloco de funções, ele não vai aparecer aqui, tá? Então, vou rapidinho aqui, ó. Vou colocar um contato. Vou declarar meu contato aqui como S1. E aí, como que a gente pega, então, esse bloco de contato que ele não está aqui no bloco de funções? A gente pode pegar essa caixa vazia, aqui, ó, no geral, segunda opção, caixa vazia, e arrastar aqui. Notem que ele não tem nada, ele não tem função nenhuma descrita. Vai clicar nesses pontinhos de interrogação, nos pretinhos aqui em cima do bloco, e vai vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos. Standard é uma função de timer que a gente quer. E aqui a gente vai ter o TP, tá? Tem o timer off, tem o timer on, dá para puxar por aqui também, sem problema. E tem o TP aqui. E vai dar um enter. Ele já vai puxar aquela simbologia que eu mostrei para vocês lá. Ele já vai trazer essas funcionalidades. Tenho que declarar. Notem que aqui o tipo, ó, ele já puxa o pulse timer, tá? E aí ele vai funcionar como o explicado lá, né? A saída vai ficar acionada por um tempo determinado. Então, vou colocar esse aqui 3 segundos. O ET aqui eu posso apagar. E aí, eu vou colocar uma bobina aqui nessa saída, tá? Então, vou colocar uma Q1 aqui. Beleza? E aqui a gente tem o nosso pulse timer.
Vou colocar em simulação. Então, aqui, dei um pulso na minha entrada, a minha saída permanece acionada por 3 segundos e reseta. Se a minha entrada, desculpa, permanece acionada, o tempo que a saída fica acionada é o tempo programado, independente se a entrada permanecer acionada ou não, tá? De qualquer forma, vai ser 3 segundos. E para acionar novamente, eu tenho que desabilitar a minha entrada e receber um novo pulso, tá? E aí vai permanecer por aquele pulso programado, por aquele tempo programado, tá? Independente se a entrada permanece acionada ou não, se ela recebe só um pulso ou não, tá? Vai ser o tempo pré-determinado e depois precisa de um novo pulso aqui na entrada para acionar novamente. Vamos para os contadores agora. Então, aqui vou colocar um contato. Blocos de funções, aqui a gente tem o CTU, contador para cima, né? E aqui, ó, ele já puxa que a gente precisa ter um contato aqui para o reset, que declara o contador, tá? E aqui, ó, eu preciso ter um pulso aqui para o meu reset, que vai ser o meu S2 nesse caso. O valor, vou colocar 3, tá? Para ficar mais rápido. O CV, a gente pode apagar, que é aquele valor acumulado. E aí, a saída, eu vou colocar uma bobina aqui para exemplificar. Todo mundo declarado aqui, só fazer a nossa simulação. Então, cada pulso que a gente tiver aqui na nossa entrada, que é através desse contato S1 nesse caso, a gente vai incrementar um valor aqui no CV, que é o valor acumulado. Outro pulso, outro incremento. Quando chegar a 3, a saída vai ser acionada, tá? E aí, para a gente resetar isso, S2. Dá um pulso no S2, ele vai zerar o valor e a saída é desabilitada. Lembrem-se daquilo que eu falei para vocês. Se o reset permanecer ativado aqui, energizado, não importa quantos pulsos a gente dê aqui na nossa entrada, o valor acumulado, ele não vai subir, ele não vai incrementar, beleza? Então, muito cuidado aí na hora de elaborar a lógica para garantir que o reset ele receba um pulso e volte, para não travar aqui esse valor. Vou fechar esse projeto. Vou criar um novo do contador decrescente. Pessoal, só mais 2 minutinhos aí a gente já finaliza, tá? Vou demonstrar rapidinho para vocês aqui. Então, elementos ladder, contato, blocos de funções CTD, contador decrescente. A gente declara, lembrando do tipo aqui da variável, tá? Sempre deixar certinho. Nosso load. Aqui vou colocar 3 novamente. E vou colocar uma bobina. Certo? Vamos fazer nossa simulação. E aqui, ó, notem que a nossa saída está acionada. Por quê? O valor acumulado ele está igual a zero. Então, se a gente está falando de um contador decrescente, o objetivo dele é chegar a zero. Então, a gente dá um pulso aqui no nosso S2 ali para carregar. Aí sim o nosso valor entra aqui o valor de carga, tá? E aí a cada pulso lá no IN,
ele vai decrementar uma unidade, certo? E quando chegar a 0 novamente ali, ele vai acionar a saída. Novamente, ponto de atenção. Se a entrada load permanecer acionada, assim como o reset, a gente não consegue decrementar aquele valor ali, tá? Independente de quantos pulsos a gente dê. Então, garantir que o nosso load ele seja desabilitado para que daí sim a gente consiga ir decrementando aqui, beleza? Então, contagem crescente vai partir de 0 até chegar ao valor alvo, contagem decrescente tem que partir de um valor de carga, né, um valor alvo, e ir a cada pulso decrementando até que chegue em 0, tá? Último aqui, pessoal, só para a gente finalizar, professora Paola, aguenta 2 minutinhos aí. Eu sei que já falei 2 minutos, mas vai ser mais rápido, tá? Projeto padrão, CTUD. Porque, pessoal, esse contador crescente e decrescente, ele também não fica ali no bloco como da mesma forma que o contador de pulso, o temporizador do tipo pulso, tá? Então, eu vou colocar aqui um contato. E aí, a gente vai pegar novamente uma caixa vazia, tá? Clica no ponto de interrogação pretinho, os 3 pontinhos, vem aqui no Standard Counter, porque nós queremos um contador, e aqui a gente tem o CTUD. Vai dar um OK, um Enterzinho, declara esse contador, o tipo dele, ele já puxa também, e aí ele vem com todas aquelas ferramentas lá. Vamos colocar um S2 aqui, um S3, S4. O valor alvo, vou colocar 3 aqui. E aqui, pessoal, eu vou colocar uma rede abaixo, vou colocar um contato e vou puxar aquela referência aqui, ó, para o meu contato, minha saída QD, tá? Então, eu coloco CTUD, underline 0, que é o nome desse meu bloco, ponto. E vou escolher qual a conexão que eu quero, que vai ser o QD. E aí, eu consigo colocar uma bobina aqui no sequência, tá? Então, vou colocar essa Q2 e vou colocar uma bobina Q1 aqui. Aqui um delete, tá? Simulação. Deixa eu só apagar essas interrogações aqui para ver se ele não dá erro. Então, aqui, pessoal, nesse caso, ó, como o nosso valor acumulado ele inicia em 0, ele já vai habilitar a saída do decrescente, tá? Então, se a gente der um pulso lá no nosso contador crescente, ele já vai desabilitar essa saída, tá? E aí ele vai trabalhando nesses valores ali, ó. Então, meu contador está em 2 aqui. Mas deu um pulso decrescente ali, que é o S2. Ele vai diminuir uma unidade. E assim ele vai trabalhando. Se a gente colocar ali um reset, tá? Ele vai zerar o valor e vai acionar a saída do decrescente. Se a gente colocar um load ali, tá? Se a gente fizer um load ali, ele vai carregar o valor programado e vai acionar a saída do contador crescente. Então, ele vai fazendo, subindo unidade, descendo unidade, conforme as entradas aqui, e aí reseta ou carrega o valor de acordo com as entradas aqui. Só atenção naquela questão, se o load permanecer acionado, a gente não consegue mudar aqui o valor, assim como se o reset permanecer acionado, a gente também não consegue mudar o valor, tá? Pessoal, essas simulações são simples, mas eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês, mas acredito que também para vocês não tenham ali muito segredo para montar da forma que eu fiz aqui. Professora Paola, deixa eu só, prometo que é rapidinho mesmo, tá? Só vou compartilhar a tela novamente aqui, porque eu deixei um exercício para os alunos no slide, tá? Então,
só para vocês finalizarem aqui, pessoal, no slide, eu deixei esse exercício para vocês, tá? Para vocês treinarem aí o conteúdo da disciplina até agora, utilizando temporizador e contagem. Então, o exercício é o seguinte: considere um processo automático para empilhamento e transporte de chapas metálicas, conforme a figura. Nesse processo, quando um botão de liga é pressionado, o motor M1, que comanda uma esteira de transporte de chapas, é acionado. O sensor S1 detecta as chapas que são depositadas na esteira M2, que transportam as pilhas completas. A cada 10 chapas depositadas na esteira M2, a esteira M1 deve parar e acionar o motor da esteira M2 por 5 segundos. O contador deve ser reiniciado com o valor 0 e o processo deve repetir até que um botão desliga seja pressionado. Então, o desafio de vocês é desenvolver a lógica para o sistema proposto utilizando a linguagem ladder. Então, vai utilizar temporizador e vai utilizar contador. Contador contou o número de chapas para a primeira esteira, liga a segunda esteira por um tempo determinado e depois reinicia ali a contagem de novo, liga a primeira esteira e vai fazendo contagem de chapas, deu o valor alvo, liga a segunda esteira por um determinado tempo, tá? Então, esse exercício é justamente para vocês trabalharem, desenvolverem, pensarem para desenvolver essa lógica desse funcionamento, beleza? Então, fica aí a atividade para vocês exercitarem, para vocês desenvolverem, né, treinarem um pouquinho mais, beleza? E depois, mais lá para o final de semana, eu disponibilizo para vocês um arquivo aí com a resolução, tá? Mas tentem fazer, pessoal, é importante para vocês, beleza? Referências para a preparação dessa aula estão no último slide, os slides também já estão disponíveis para vocês. Professora Paola, me perdoe pelo tempo. Muito obrigada a todos. Desculpa a correria, pessoal, realmente o tempo é muito corrido, tá? Aqui da aula é muito conteúdo para 50 minutos, mas qualquer dúvida que vocês tenham, o professor mediador está à disposição de vocês para tirar dúvida, alguma questão que ficou da aula, vocês podem mandar as dúvidas lá. E aí a gente vai respondendo vocês, vai tirando as dúvidas de vocês, tá? Mas façam os exercícios, pessoal, para vocês treinarem, tá bom? Uma boa noite a todos e uma boa semana e bons estudos para vocês. E não se esqueçam que a atividade 1 encerra no próximo domingo. Até mais, pessoal!